Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é segunda-feira e o nosso Evangelho é de João, capítulo 15, versículos do 26 ao capítulo 16, versículo 4. No Evangelho de hoje nós ouvimos o Senhor Jesus fazendo uma promessa aos seus discípulos, que haveria de enviar para eles o Espírito Santo. E é bastante interessante porque neste Evangelho Jesus chama o Espírito Santo de defensor. E quando o Senhor fala desta forma, está querendo dizer para aqueles seus discípulos e obviamente para todos nós, que o Espírito Santo é aquela força de Deus que nos é dada para perseverarmos em nossa fé, para nos defender em nossas dificuldades, em nossos desafios, em nossos momentos de tribulação, para sermos firmes e fiéis em nossa fé. Jesus falava que este Espírito Santo, o defensor, faria com que o seu nome fosse testemunhado e desta forma convidava os seus discípulos para viverem um testemunho de firmeza e assim continuassem, pela força deste mesmo Espírito Santo, a dar testemunho do Cristo vivo e ressuscitado em nosso mundo. Mas o Senhor Jesus já nos alerta neste Evangelho que isso deveria acontecer não apenas em momentos felizes, mas também em meio a dificuldades, em meio a perseguições, em meio a expulsões, como o Senhor dizia, das sinagogas neste Evangelho, e com isso caracteriza que a nossa vida e o nosso testemunho, enquanto discípulos do Senhor Jesus, precisa realmente ser fortalecido por uma força que não é nossa, mas uma força do próprio Deus que nos coloca com firmeza e com perseverança em nossa fé. Por isso o Senhor Jesus nos chama e nos convida a vivermos sempre sem nenhum temor, para que esta nossa confiança na força que vem do alto nos mantenha firmes em nosso testemunho e saibamos sempre proclamar o Cristo com as nossas vidas. De fato, neste Evangelho, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que estava revelando tudo isso a eles para que eles pudessem se lembrar do seu ensinamento nos momentos em que essas perseguições acontecessem, no momento em que necessitassem ser fiéis neste testemunho. E hoje nós nos recordamos também dessas palavras do Senhor que nos ensina e nos convida a ter esta fidelidade, a não temer. Não temer quando necessitarmos testemunhar de fato o Cristo vivo em nosso mundo. Não temermos diante das nossas dificuldades, diante das nossas tribulações, diante de todos aqueles desafios que são impostos muitas vezes para nós, mas, ao contrário disso tudo, confiarmos e sabermos que Deus está conosco. O seu Espírito Santo, o Paráclito, o nosso defensor, aquele que nos unge e que nos envia, sempre haverá de ser a nossa força para podermos frutificar de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e assim testemunharmos o seu amor e a sua vida em nosso mundo. Não tenhamos medo e confiemos sempre. O Espírito de Deus é a força do Senhor que caminha conosco e que nos protege em nossa caminhada de fé. Que Deus nos abençoe.